Boa noite, queridos, tudo bem? Bom estar com vocês de novo. Semana passada nós estivemos viajando, estivemos em Curitiba para um encontro com pessoas, amigos, queridos que estudaram comigo nos Estados Unidos, na escola ministerial. Então foi um tempo bem gostoso, um tempo de a gente estar se revendo, matando a saudade. Muitos de nós, quando voltaram de lá, logo depois a gente enfrentou a pandemia, então a gente não teve muita oportunidade de se ver pessoalmente, mas foi um tempo muito precioso. Deus esteve falando conosco, acabamos ministrando na Igreja Batista, Alameda, nos convidaram para isso, e foi um tempo de muito derramar da presença do Espírito Santo. Vimos muitas pessoas sedentas, uma igreja que nunca havia recebido esse encontro, um encontro do alto, da escola do alto, e foi muito tremendo ver a fome e a sede daquelas pessoas, né, por ser tocadas por Deus. Haviam mais ou menos 400 pessoas inscritas para receberem ministração, para vocês terem ideia. Éramos um grupo de 15 a 20 pessoas, né, muito pouco. E mesmo assim não conseguimos atender todos, mas Deus não precisa de nós para realizar o que Ele precisa realizar, né? Ele nos usa porque Ele ama nos usar. Mas então, mesmo não podendo atender todos, cremos que Deus também acabou ministrando toda aquela igreja. E sentimos falta de estar aqui com vocês, né? Mas sabemos que o culto foi uma bênção. Queridos, vamos estar orando antes de iniciarmos. Feche seus olhos. Abra suas mãos se você puder. Senhor, nós te convidamos nessa hora para que o Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas, fale aos nossos corações, aquilo que está no Seu coração, Deus. Nós ansiamos e desejamos pela Sua presença, é por isso que estamos aqui, é por isso que nos reunimos no Seu nome, porque sabemos que quando 2 ou mais se reúnem no Seu nome, ali o Senhor está. Por isso queremos reconhecer a Sua presença aqui, queremos deixar, Deus, toda dúvida, distração, tudo aquilo que possa estar roubando a nossa atenção ou perturbando a nossa paz, deixamos essas coisas do lado de fora dos nossos corações e convidamos o Espírito Santo para vir adentrar, para vir realizar em nós todo o Teu querer e toda a Tua vontade. Te convidamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós tivemos hoje, uma data importante para a nossa sociedade, para o nosso país, que foi as eleições, está sendo as eleições. Ainda estamos aguardando os resultados e eu gostaria de compartilhar algumas coisas sobre esse aspecto da política, esse aspecto de nós como cristãos diante desse desafio da cidadania, da democracia. Algumas coisas que vieram ao meu coração, que eu senti de compartilhar com vocês. E quando nós lemos ali em João capítulo 17, Jesus diz assim, na sua oração: Senhor, Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quando Jesus ele enxerga os seus discípulos, ele sabia que eles passariam por dificuldades, por tribulações, que passariam por lutas, haveria conflito de ideias, haveria conflito de valores, haveria toda uma, digamos assim, uma guerra entre a luz e as trevas, né? Mas apesar disso, a oração dele não era que nós fôssemos retirados do mundo, mas que nós fôssemos livres do mal. Porque se você foi chamado para ser sal e luz, você foi chamado para brilhar e você foi chamado para salgar. Você só pode salgar e você só pode brilhar onde há trevas e onde falta tempero, ainda onde falta sal. Nós não podemos ser cristãos que fazem diferença quando tudo apenas vai bem. Nós não somos cristãos para estar dentro da igreja. Nós somos cristãos para estar no mundo. Justamente o mundo que precisa de eu e você. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a sua vida foi chamada para brilhar. Você foi chamado para fazer diferença. Se nós não estamos fazendo diferença, então nós precisamos nos voltar para Deus e começar a clamar a Deus: Senhor, eu quero fazer diferença. Seja com as minhas atitudes, as minhas palavras, seja onde eu estou inserido, eu preciso fazer diferença porque nós fomos chamados para isso. E é isso que Jesus está dizendo.
Pai, eu sei que eles estão no mundo, mas eu peço que eles não sejam contaminados, que eles não venham corromper valores, que eles não venham ser influenciados por aquilo que são os valores do mundo. Então, quando a palavra de Deus diz sobre o não envolvimento com o mundo, não é nos envolvermos, é não nos envolvermos com valores, com o sistema corrompido, com as práticas, mas pelo contrário, Jesus diz, através ali no livro de Romanos, que a palavra, ela precisa nos moldar. Nós não devemos ser amoldados pelo mundo, mas sim estar renovando as nossas mentes. E é interessante que muitas vezes eu ouvi que o cristão, o crente, ele não deve se envolver com a política. E provavelmente você já deve em algum momento ter ouvido sobre isso, mas eu creio que nós devemos nos envolver sim. Talvez você não seja chamado para estar atuando dentro da política, mas todos nós fomos chamados para ser cidadãos do reino de Deus nesse lugar. De maneira que o nosso posicionamento ele venha revelar, refletir os nossos valores e as nossas crenças na sociedade. Sabe, além de tudo, a nossa confiança, queridos, não está num governo, mas está no Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Sabe, independente do resultado da eleição hoje, a nossa confiança sempre vai estar naquele que reina sobre tudo e todos. A história nos mostra que Deus muitas vezes usou reis ímpios, autoridades que não temiam a Deus para realizar seus planos. Então absolutamente nada pode mudar o propósito de Deus quando nós nos submetemos a Ele e convidamos para que Ele reine. E Deus te fez e me fez embaixador desse reino. Você não foi apenas chamado para não se corromper, você foi chamado para representar alguém que traz todo o reino, todo o poder, toda a autoridade sobre os céus e a terra. Você foi chamado para representar Jesus. Quando Jesus nasceu, a família dele seguia naquele momento por um recenseamento. Então imagine isso, que o Rei da Glória estava inserido dentro de um sistema natural, de um reino natural. Ele e os seus pais precisavam fazer o recenseamento que o governo pedia, né? E ali eles precisavam dizer e se registrar novamente, para que houvesse a contagem da população. Jesus passou por isso. Isso mostra que, embora sejamos cidadãos celestiais, nós não devemos esquecer que também existe uma cidadania terrena. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Mas ele não fala apenas que é um destino eterno, mas ele fala também sobre o reino que nos governa dos céus para a terra. Então, embora nós ansiemos, essa pátria celestial, nós sejamos cidadãos desse reino, nós também estamos inseridos nessa realidade terrena. Quando nós falamos sobre embaixadores de Cristo, que assim Paulo nos chama, o embaixador tem o objetivo, a missão de representar a sua nação onde quer que ele esteja inserido. Então, se você vai, por exemplo, nós fomos para os Estados Unidos, moramos lá. A embaixada brasileira nos Estados Unidos, ela é uma representação da nação brasileira. Por isso, quando você entra dentro da embaixada do Brasil, o que vale lá não são as leis norte-americanas, o que vale lá são as leis brasileiras. E da vice-versa, se você vai na embaixada americana aqui no Brasil, o que vale lá dentro são as regras, são as leis, são os princípios e valores dos Estados Unidos. E a nação brasileira, ela não pode intervir nisso, assim como a nação americana não pode intervir lá, dentro da embaixada brasileira. Então, quando Paulo nos chama de embaixadores, ele está dizendo para nós que onde você está representando a sua pátria celestial, ali os valores, as regras, a autoridade, os princípios, são esses que devem ser manifestados, acima de todas as outras coisas, amém? Então nós estamos representando esse reino. E quando você traz o reino, quando você traz o reino, sabe, isso é manifesto no lugar onde você está,
Nada e absolutamente nenhum reino, nenhum império pode sobrescrever, pode ir além desse reino celestial que nós servimos. E Deus nos chamou, fala isso para alguém, né? Deus te chamou como essa autoridade, como esse embaixador. Por isso quero te dizer que o ambiente que você cultiva, a realidade dos céus que você cultiva, é a realidade que você manifesta. Você manifesta do lado externo aquilo que você vive do lado interno. Você não pode revelar Jesus se você não vive Jesus. Você não pode expressar Jesus sem que antes Ele esteja controlando, dominando o seu coração. Sem que os valores não estejam impregnados em você. A palavra de Deus diz que nós estamos exalando o perfume de Cristo. Se nós temos um perfume para exalar, é porque existe algo dentro de nós que está fazendo toda a diferença. Paulo e Silas, eles foram presos por anunciar o Evangelho. E a experiência enquanto eles adoravam na prisão, né? Quantos se lembram dessa história? Eles haviam sido presos por proclamar o Evangelho e agora eles estão presos de forma indevida ali na prisão. E eles começam no meio dessa prisão a orar e a cantar louvores e adorar o Senhor. E diz lá em Atos, vamos ler, Atos capítulo 16, no verso 35. Atos 16, 35 diz assim: E quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem: solta esses homens. E o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. E os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. E vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. E depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Então o que você percebe nesse texto? Que Paulo e Silas haviam sido presos por causa do reino de Deus, por causa do Evangelho. Só que ao mesmo tempo que eles foram presos por causa da sua cidadania celestial, eles foram presos enquanto cidadãos romanos. Por isso, quando eles são declarados livres, né, agora vocês podem sair, Paulo diz assim: apenas o fato de que nós servimos a uma pátria celestial não basta. Porque agora nós também precisamos dizer para vocês que nós somos romanos. E vocês precisam lidar de acordo com a cidadania terrena também. E é por isso que aqueles magistrados ficam atemorizados. Porque eles sabem que eles não deveriam ter feito, segundo as leis terrenas, aquilo que eles fizeram. Então perceba que isso na prática é uma demonstração para nós que nós sim pertencemos a uma pátria celestial, nós pertencemos a um reino superior, mas ao mesmo tempo nós também carregamos uma cidadania terrena. E dessa forma nós também carregamos direitos e deveres terrenos. E Paulo estava dizendo isso, em outras palavras, que ele conhecia os seus direitos como cidadão e eles sabiam que esses direitos haviam sido violados. Sabe, aí às vezes nós carregamos, amados, essa mentalidade que nós não devemos nos envolver com aquilo que cabe ao mundo, com os direitos que nós temos, com os deveres que nós temos. Às vezes dizemos, né, que o envolvimento na política, em outras áreas da sociedade, pelo fato de sermos cidadãos celestiais, nos tira, sabe, a importância de participar nas coisas terrenas. E é por isso que muitas vezes a igreja só está brilhando dentro dela mesma. É por isso que muitas vezes a igreja está reservada às quatro paredes. Porque no lugar onde ela foi chamada para brilhar,
ela não pode brilhar, porque ela acha que não pertence àquele lugar. Jesus também diz, né, se não me engano, a Pedro, dá, se não me engano, aos religiosos, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, isso era um contexto de pagamento de impostos, né? Então, aqueles religiosos queriam pegar Jesus sobre isso, né? Queriam questionar Jesus. E aí, você paga imposto ou não paga? Você sendo quem diz que é. E ele diz claramente, olha, o que é de César você paga a César, você dê a ele, mas o que é Deus você dê a Deus. Sabendo essas coisas, amados, hoje nós votamos, talvez haja segundo turno, nós não sabemos. O voto foi seu, a escolha foi sua, e nós não queremos usar esse espaço para dizer em quem você deve votar. Mas o que nós queremos dizer é que a palavra de Deus é muito clara sobre os princípios e valores que devem nortear suas decisões. E esses valores claramente vão te mostrar em quem você não deve votar. Tudo aquilo que confronta, toda ideologia, todo pensamento, toda ideia que é conflitante com a palavra de Deus, nós devemos nos opor a isso. Você não pode simplesmente se esconder. Você não esconde uma candeia, sabe, debaixo da cama. Você bota a sua luz para brilhar. Então tudo aquilo que não está de acordo, não está alinhado com os preceitos, com a palavra de Deus, você deve se opor, você deve se posicionar sim. Nós não devemos empurrar candidatos para pessoas, mas nós devemos dizer o que não deve ter na nossa escolha, no nosso voto. Também sabemos que nenhum candidato vai apresentar ou representar 100% os valores da palavra de Deus. Não existem pessoas perfeitas, existem pessoas que podem te representar de alguma forma. Então, por isso, escolha com consciência, caso haja também esse segundo turno. Interessante que esses dias, a minha filha mais velha, ela chegou em casa cantando o hino da independência do Brasil. As duas cantam, hoje mesmo elas estavam cantando, e diz, né, aquele trecho: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. E elas cantam, chegam para o lado e ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. E eu estava pensando nisso porque, de certa forma, isso está incutindo essa ideia de que o Brasil precisa ser uma nação livre e precisa permanecer livre. Só que essa frase, morrer pelo Brasil, me chamou muita atenção. Porque nesses dias eu estava assistindo uma reportagem sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. E recentemente o governo russo, ele convocou os reservistas para se alistarem e para irem para a guerra. E nessa reportagem eles começaram a mostrar aqueles senhores, a maioria deles senhores, pessoas de maior idade, alguns avós, pais, mas a maioria avós, né, no caso. E esses avós se despedindo da família para ir para a guerra, sabendo que muitos deles provavelmente não voltarão. Isso marcou muito o meu coração, me chamou muita atenção. Eu tentei me colocar no lugar deles. Independente se a motivação, se o objetivo do governo dessas guerras, sabe, os interesses. A gente sabe que existe a guerra, ela vem por causa de vaidade, por causa de orgulho, né? A palavra de Deus fala sobre isso. Mas independente disso, eu fiquei me colocando no lugar desses pais de família, tendo que deixar suas casas, seus filhos, seus netos, para irem para a guerra sem saber se voltariam, para lutar pela sua nação. E pensei que nós vivemos num país, talvez a maioria de nós, se não a totalidade de nós, provavelmente a maioria, não tem a menor noção do que é estar numa guerra. Nós não passamos por isso, a nossa experiência, a nossa geração não passou por isso. Nós não sabemos o que é deixar sua casa para ir lutar uma guerra. Nós não temos essa experiência, nós não temos essa vivência. Talvez o meu avô tenha experimentado isso, né, de ir para a guerra.
sendo que mesmo assim não foi como a de outras nações, né? E eu fiquei pensando sobre isso, que isso constrói em nós uma mentalidade. Nós somos conhecidos nas nações como talvez um dos povos mais pacíficos. Nós somos conhecidos como o lugar de todos. As nações podem vir com as suas diferenças, com seus pensamentos, e provavelmente serão bem recebidos no meio de nós. Nós temos um dos povos que é a maior miscigenação racial do planeta, um dos países que mais tem essa diversidade, sabe, de cor de pele, sabe, de culturas, de pensamentos. Nós somos um povo pacífico em muitos aspectos. E por causa disso, por causa desse contexto e dessa realidade, às vezes nós não sabemos lutar as nossas próprias guerras. Nós não sabemos o que é nos posicionar como nós deveríamos. Nós não sabemos o que é se levantar e pagar o preço para que haja liberdade, não apenas na nossa nação, nossas casas, nossas cidades. Nós não temos essa experiência. Enquanto estávamos lá, nós ouvíamos muitos testemunhos da Segunda Guerra Mundial. Enquanto a gente andava nas ruas, você via aqueles veteranos de guerra, sabe? E as pessoas do país, né? No caso nos Estados Unidos, se um veterano de guerra chega numa loja, todas as lojas têm um desconto diferenciado para eles. Você não paga a mesma coisa que um outro cidadão. Você vai andando na rua, tem algum veterano, seja uniformizado, todos param para cumprimentar e saudar esses veteranos. Existe um valor que é dado a esses que pagaram um grande preço pela liberdade do país. E é muito interessante, porque a geração que veio, que nasceu e que cresceu na época desses pais, né? Nesses pais que foram à guerra, muitas dessas famílias perderam a referência de homem e de pai dentro da casa. Porque muitos desses pais morreram na guerra. E por morrerem na guerra, muitas famílias cresceram sem referência paterna. Então você vê que existe todo um contexto que nós não conhecemos. Então quando eles apenas pensam nessa ideia de defender o país, é por isso que sobe e levanta um grande patriotismo no coração deles. E não é uma questão de comparação, mas nós não temos isso, nós nunca tivemos isso. Nós nunca experimentamos o que é isso. Você nunca teve que sair às ruas para lutar pela sua liberdade. Você nunca foi enviado a uma outra nação para batalhar pela sua família, para garantir que a família que você tem hoje estaria protegida, que você teria livre culto. Sabe que você pode em qualquer momento ir a uma igreja, comprar uma Bíblia, sabe, ler a palavra de Deus de forma livre. Que você nunca teve alguém te oprimindo, entende? A nossa geração não experimentou isso. E por causa de sermos, de certa forma, pacíficos, às vezes somos passivos. E eu creio que Deus está nos chamando nesses dias para brilhar, para fazer a diferença, para nos posicionar de acordo com os seus valores. E por causa disso vai precisar haver uma mudança de mentalidade. Minha Flávia me lembra que a Lise, né, enquanto estudava lá, ela foi, quase como uma excursão da escola. Ela foi levada a esses lugares, essas casas dos veteranos de guerra. Desde pequeno, eles vão incutindo, né, o valor, dar o valor a esses que pagaram um preço. E o povo de Israel passou algo parecido com o que nós estamos passando ou passamos na nossa geração. Lá em Êxodo capítulo 13, no verso 17, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porque disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Olha que interessante, né? Você vê que Deus chama Abraão, Deus começa a escrever a história do povo de Israel, e ele passa por muitas batalhas no caminho.
Sabe, Abraão teve que enfrentar reis, cidades que se levantavam contra ele. Num determinado momento ele precisou resgatar o seu sobrinho Ló da guerra, que estava sendo prisioneiro, né? Então você vê que havia já esse entendimento de batalha, né? De batalhar por algo. Mas é interessante que chega um determinado momento que Deus leva o povo de Israel para o Egito, e ele se estabelece ali por causa de José. Só que esse povo começa a crescer, e um certo faraó que não temia e não conhecia Deus e nem conhecia José, não sabia aquilo que Deus havia feito através de José, um homem duro, um homem pecador, ele começa a oprimir o povo de Israel. E aí começa a grande opressão desse povo, e durante 400 anos, geração após geração, esse povo nasce na escravidão. Quando Deus chama Israel para fora e fala, agora é o momento de você ser livre, eles não sabiam batalhar as guerras, porque 400 anos foram anos o suficiente para construir uma mentalidade de escravos. Então eles não sabiam o que era batalhar por aquilo que era direito deles. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Por quê? Porque embora fosse o caminho mais curto, eles se defrontariam com a guerra, e por causa disso desejariam voltar para a escravidão. É muito interessante isso, porque a sua mentalidade, a nossa mentalidade e a mentalidade daquele povo também definiu como Deus precisou guiá-los, como Deus precisou conduzi-los até a rota de promessa, até a terra de promessa. Sabe, você pode até dizer, né, que está preparado também para lutar, mas Deus conhece seu coração. Deus vai nos conduzir pelo caminho que irá construir, que irá nos desenvolver a ponto de podermos batalhar as guerras que Ele deseja que vençamos. Sabe, para alcançar aquilo que Deus tem para você, você vai enfrentar batalhas. É inevitável que você enfrente oposição. É inevitável que você tenha que pagar certos preços para chegar onde Deus quer que você chegue. Mas o conselho assim, o consolo de Deus para nós é que, se por acaso você não estiver pronto, Ele vai te guiar para uma rota um pouco diferente, para te preparar, para te capacitar ao ponto de você estar pronto e preparado para aquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Amém? Por isso é fundamental, queridos, que em todas as situações, mesmo que não saibamos, não estejamos treinados, o Senhor seja aquele que nos conduza. Sabe, como eu falei, nós não sabemos como serão os próximos anos no Brasil. Nós não sabemos como serão os próximos anos na terra. Não sabemos os desafios que enfrentaremos. Nós não sabemos o que enfrentaremos como nação. Você não sabe o que vai enfrentar para permanecer fiel na sua fé. Você não sabe disso, nós não sabemos disso. Mas nós sabemos que Deus, estejamos prontos ou não, Deus estará conosco. Ele estará nos capacitando a brilhar, a fazer diferença, a continuar representando o reino. Por isso a nossa confiança não pode ser no governo natural. A nossa confiança precisa ser no Deus que reina sobre tudo e todos. Porque se Deus ordenar, assim fará, assim Ele fará e assim acontecerá. Jesus disse que quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ou seja, o propósito de Deus é nos conduzir à verdade, é de te guiar, é de estar ao seu lado. O Espírito Santo é aquele que está quase como de ombros com você, sabe, para te conduzir no caminho. Você não ficará sozinho nessa caminhada. Por isso nós não podemos, queridos, ser negligentes quanto às decisões que precisamos tomar, mas ao mesmo tempo confiar que Deus há de nos direcionar em todas as coisas e através de todas as coisas. Nós hoje tivemos como cidadãos, né, como vimos, uma oportunidade de manifestar, sabe, a nossa escolha com consciência, segundo os valores da palavra de Deus. Talvez tenhamos que fazer isso novamente, né, escolher talvez por segundo turno.
Mas o que é mais importante é que você se posicione como cristão. Entrando num governo contrário, a favor, você precisa aprender a se posicionar como cristão. Deus deseja isso para nós. Sabe, Deus deseja que a gente venha salgar. E salgar tem dois aspectos no sal. O primeiro é para dar sabor, ou seja, para influenciar o gosto. Mas o outro aspecto do sal é a capacidade de preservar. Hoje a gente estava comendo um bacalhau especial e a Liz me perguntou, né? Pai, por que tem que tirar o sal do bacalhau? Né? Falei, filha, porque o sal, uma das funções do sal é preservar. É permitir que esse alimento dure. Né? Por isso que alguns alimentos são salgados. E aí ela entendeu. Então você vê que a esposa de Ló, quando ela sai daquele, de Sodoma e Gomorra, qual foi a instrução que Deus dá para ela? Deus diz, para eles, que eles não deveriam olhar para trás. Eles não deveriam voltar os seus olhos para o passado, para as coisas que eles estavam deixando. Mas aquela mulher, ao olhar, o que acontece com ela? Ela se transforma numa estátua de sal. Ou seja, em outras palavras, ela estava tentando preservar algo que não deveria ser preservado. Ela estava olhando para o seu passado, para a sua história, desejando estar em outro lugar que Deus havia mandado para ela estar. E por causa disso, ela se transforma numa estátua de sal. O sal tem essa ideia, às vezes, de preservar. E você foi chamado para esses dias, não apenas para influenciar, mas também para preservar. Preservar a sua nação, preservar a sua cidade. Como? Como que você preserva? Através da intercessão. Como que você mantém as coisas de pé? Sabe, tudo pode ao seu redor estar caindo pelo caminho. Tudo ao seu redor pode estar se desfazendo, mas você foi chamado para ser um intercessor, para ser aquele que preserva, não apenas aquele que influencia, mas aquele que preserva. Então, quando você ver alguma coisa se levantando contra o propósito de Deus na sua família, na sua casa, na sua igreja, na sua nação, na sua cidade, você também tem a autoridade, a unção de preservar essas coisas da influência do maligno. Você foi chamado com essa autoridade, amém, queridos? Você foi chamado com essa unção de quebrar o jugo, sabe, de decidir qual será o rumo da sua nação. Você não faz isso só através do voto. Estamos numa democracia, você vai e dá o seu voto e você espera que aquilo ali dê certo. Mas você não vem de uma democracia, você vem e pertence a um reino. E no reino, quem manda é o rei. O rei decide qual será o objetivo, o destino de todas as coisas. Então, quando você está representando o rei, você está se movendo debaixo da autoridade, debaixo da unção desse rei. Você está carregando os comandos, você está carregando, sabe, o propósito, você está carregando, sabe, essa autoridade que determina coisas no reino espiritual. Por isso que você possa se levantar para não apenas preservar, não apenas ser, sabe, participante de uma democracia, mas para que você entenda que você carrega o nome de um rei e você tem essa autoridade no Senhor. Amém, queridos? Gostaria de te pedir que você possa ficar de pé. Nessa noite nós queremos estar orando pelo nosso país, orando pelos governantes que serão eleitos. Deus não apenas direcionar todas as coisas, mas para que estejamos assegurados, firmes no Senhor, né? Porque Ele está acima de todas as coisas. Então o que eu gostaria de chamar aqui, Breno, Breno, por favor. Deixa eu chamar Diana, por favor, vem de... Vou chamar Augusto, por favor. Quero chamar Douglas também. Vem cá, Douglas. Nós gostaríamos de orar. Pode vir aqui.
Queria que você se juntasse perto de alguém, se pudesse dar as mãos, talvez. Nós estaremos orando por 4 pontos. Primeiro, orar pelo futuro do nosso país. O Douglas vai orar pelo futuro do nosso país. Diana vai orar pelos governantes que serão eleitos. Augusto, para que a paz reine no nosso país, para que haja reconciliação, não polarização. E Breninho, vou pedir para que você ore para que Deus levante um povo com consciência, preparado para representar o reino de Deus nesse lugar, amém? Que assim seja. Vamos orar, levanta o seu clamor, levanta as suas orações, feche seus olhos, vamos começar a orar. Senhor, nós te entregamos esse momento, Deus, o desejo dos nossos corações de ver a nossa nação servindo ao Senhor, o desejo de realmente sermos uma nação que reflete os valores, que reflete um coração do Pai. Deus, sabemos que não é apenas através de política que nós faremos isso, mas sabemos que também somos chamados para fazer a diferença na política. Por isso oramos, Espírito Santo, para que o Senhor levante uma geração santa, um reino, um povo preparado, um povo exclusivo para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós nos levantamos como igreja em oração e intercessão para que o seu reino venha, a sua vontade seja feita na terra como no céu, para que possamos ser livres do mal enquanto buscamos, Pai, com coragem, com ousadia, para que o seu reino se manifeste aqui. Pai, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Senhor, oramos, Senhor, pelo futuro do Brasil, ó Pai. O futuro do Brasil está em Tuas mãos, Senhor. Não importa o resultado dessa eleição, Senhor. Assim como, Senhor, o Teu povo foi desviado pelo caminho, mas tudo planejado de acordo com o Teu propósito, Senhor. Então, Senhor, a gente tem confiança em Ti, de que não importa o resultado dessas eleições, Senhor, o futuro do Brasil está em Tuas mãos e Tu sabe o que faz, Senhor. Não importa, Senhor, humano nenhum, não importa ninguém que vai estar liderando esse governo, Senhor. Importa é que Tu esteja liderando essa nação, Senhor. Não importa se tenhamos que ficar 40 anos a mais no deserto, Senhor. Se isso for do Teu propósito, Senhor, para o Brasil, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que o Brasil está em Tuas mãos, ó Deus. Eu tenho certeza que o futuro do Brasil é Teu, Jesus. Não importa, ó Pai, o que aconteça, nós entregamos a nação em Tuas mãos, Senhor. Assim te pedimos, Senhor, e te glorificamos, Senhor, que tudo seja feito conforme a Tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nós sabemos que nenhuma autoridade, Senhor, ela é instituída se o Senhor quiser, Pai. Nós oramos agora, Deus, pelos governantes desse país, Senhor. Seja lá, Deus, quem for, Deus, eleito, Pai. Que o Senhor, Deus, abençoe a vida, Deus, dessa pessoa, Pai. Nós oramos para que o Senhor ganhe o coração, Senhor, das pessoas que estarão no poder, Senhor. Nós sabemos que Você é soberano, Senhor. Você é soberano. Todo o controle é Seu. O Senhor realmente sabe o que está fazendo, Pai. E a nossa vida, Deus, a nossa família está em Suas mãos, Pai. Nós sabemos que os planos, Deus, tudo que acontece, Pai, é plano Teu. Nós sabemos, Pai, que tudo que vai acontecer daqui para frente é da Sua vontade, Deus. Se o Senhor não quiser, não vai acontecer, Pai. Então nós oramos para que Você, Senhor, toque o coração dos governantes, Pai, para que o Senhor se faça conhecido na vida deles, Pai. Amém, Pai. E para que o Senhor tenha misericórdia, Deus, de nós, Pai. Amém, Guarde Pai. nossas famílias, Senhor, nesse tempo, Pai. O Senhor é soberano, Deus. Não importa quem for eleito, o Senhor é soberano e o Senhor é o nosso Rei. Amém. Amém. Pai, nós sabemos que a Tua vontade é boa, é agradável e perfeita. E nós como nação, Pai, como foi ministrado aqui hoje, que a gente não dependa de homens. Nós fomos lá como cidadãos, fizemos o nosso papel, procuramos
votar de acordo com aquilo que a gente aprendeu, com princípios cristãos. A gente aprendeu a votar em candidatos que teoricamente vão fazer o melhor para a nossa nação, mas nós sabemos que o Senhor é que é o dono da nossa nação. E também nós sabemos que o Senhor nunca dá um fardo que a gente não possa carregar. Então, Pai, eu creio assim que o Senhor vai trazer conciliação para o nosso meio. Eu creio que o nosso povo, independente do resultado das urnas, nós vamos ser resilientes, nós vamos ser fortes, e nós cremos, Pai, que o melhor do Senhor está por vir. Orienta, Pai, cada político que está concorrendo, que aquele que vencer, Pai, possa governar para o povo, possa que a gente não sofra nas Tuas mãos, apesar de que a Tua palavra diz que quando o governante é bom, o povo se regozija, mas quando o governante é mau, o povo sofre. Mas também nós sabemos que está tudo nas Suas mãos, Pai. O Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata, e nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, vem com a Tua mão poderosa sobre a nossa nação, vem com a Tua mão de poder, Pai, sobre cada político que está concorrendo a esse cargo e que será eleito nesse pleito, ou talvez, Pai, no segundo turno, mas que o Senhor venha nos dar entendimento de que é o Senhor, Pai, que reina sobre a nossa terra. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço, Senhor. Espírito Santo, nós queremos colocar diante do Senhor o seu povo. Nós queremos, Deus, colocar o nosso coração como nação nas suas mãos, Senhor. Como povo brasileiro, nós queremos orar, Deus, porque nós entendemos que tudo provém de Ti e que o Senhor que estabelece os governos e o Senhor é que tira também do poder. Então nós queremos colocar o nosso coração em paz, nós queremos colocar o nosso coração na Tua presença, em dependência do Senhor, porque nós entendemos, ó Deus, que toda provisão vem de Ti, Pai. Nós oramos, ó Deus, pela nação brasileira, nós oramos, Deus, pelo Teu povo, Deus, para que haja uma união entre o povo, entre as igrejas, entre o Teu mover, Deus, que nós possamos agir num só Espírito, num só poder, numa só unção. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Deus, para que não falte nada, para que a Sua provisão chegue a cada casa. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor venha, Deus, com o Teu bálsamo, Deus, sobre cada casa, tocando em cada coração, trazendo uma união para o Seu povo, trazendo, Deus, o Teu reino estabelecido aqui na terra, sobre a nossa nação, Pai. Nós entendemos, Deus, que o Senhor tem um propósito sobre o Brasil, e Deus, e nada acontece sem que seja sobre a permissão da Sua mão, Pai. Nós aceitamos, ó Deus, a tua bondade, nós aceitamos, Deus, aquilo que pertence ao Senhor, que o Senhor é bom, Pai, e que a Tua bondade recaia sobre o Teu povo nesses dias, Espírito Santo, em nome de Jesus, Deus. Amém. Glória a Deus. Mas ainda você pode se juntar, continua com alguém perto de você. Nós vamos orar nesse momento também uns pelos outros, para que o Senhor nos faça como esse sal que influencia, que salga, como essa luz que faz a diferença, mas também como pessoas que vão estar como intercessores, não apenas pela nação, não apenas por situações da política, mas também situações que você enfrente, que você veja que é necessário a intervenção de Deus. Então se junta alguém e comece a orar para que o Senhor faça essa pessoa perto de você como um intercessor, como uma pessoa que faz a diferença, que brilha nesse mundo. Em nome de Jesus, vamos estar abençoando uns aos outros nesse sentido.
nós oramos, Pai. Nós clamamos, Jesus. Faz de nós, Senhor. Faz de nós, Pai, essa luz na montanha, Deus, para representar, Pai, Teu reino, onde quer que nós venhamos estar. Nós oramos, Jesus. Aleluia. Oh Deus, nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Pai, mais uma vez. Deus, nós te entregamos o futuro das nossas vidas, o futuro do nosso país. Pai, nós oramos para que nós, Senhor, sejamos quem o Senhor nos convocou para ser. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine, Senhor, a lutar as nossas batalhas, as batalhas que garantem não apenas a nossa liberdade, mas também a liberdade daqueles que estão escravos, estão debaixo de jugo. Por isso nós oramos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos conduza e nos guie ao crescimento, para que estejamos prontos e preparados para anunciar, Deus, a qualquer pessoa que nos pergunte a razão da nossa esperança. Deus, a minha oração é que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa nesse lugar, aqueles que também não estão nesse lugar. Pedimos que o Seu Espírito, Senhor, ministre, fale claramente a eles, sabe, a Tua palavra os fortaleça em todas as coisas e que possamos nos levantar nesses dias como igreja no Senhor. Pai, que realmente crê e entende o propósito do Senhor para nós. Pai, nós queremos abençoar cada vida, abençoar a semana que está por vir, pedir que o Senhor esteja abençoando, Deus, a nossa nação, o nosso país, abençoando essa igreja, abençoando cada família, cada casa, e que o Teu Espírito nos conduza em paz, em segurança, até os nossos lares. Em nome de Jesus é que oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Não deixe de dar um abraço a alguém.